Olá, meus queridos, sabadão chegou. Hoje é dia de fofoquinha meio que improvisado. Não vou conseguir ficar acompanhando vocês no superchat aí, né? No chat da lateral, mas vai ficar o comentário aberto para vocês. Gravando aqui, porque ó, esse horário que tá chegando o vídeo para vocês, eu devo estar começando a fazer os primeiros passeios em Curitiba. Inclusive, deixa eu até falar como é que vai ser, porque tem gente falando que às vezes, né, aparece gente que quer me conhecer, eu não vou poder dar muita atenção, né? Eu vou estar passeando, então. Mas às vezes a pessoa fala, não, nem se for para ver 10 minutos, 15 minutos, sei lá, meia hora. E o que ficou mais ou menos assim, ó. Vou falar para vocês o que eles passaram para mim, tá? Aí vocês, quem tiver por ali, se tiver por ali, vamos lá. Ou que conhecer, né? Então vou sair daqui, saindo aqui de Campinas na sexta-feira de noite, vou chegar de manhãzinha em Curitiba. O passeio é Jardim Botânico, Parque Tanguá, Santa Felicidade, Casa de Chocolate Floribol, Vinícola Durigam, Bosque do Papa. Aí faz check-in no hotel. Disseram eles que vai ser entre 3 e 4 horas o check-in. Eu pretendo tomar um banho, umas 5 horas já fico livre, por umas 6 horas ir procurar algum lugar para jantar. Então, eu acredito que eu vou ficar livre entre 5 e 6 horas, eu acredito que eu fique livre para bater papo alguma coisa no hotel. O hotel chama Lancaster, lá no centro da cidade. Ou se alguém quiser jantar, vai eu e minha família, vamos jantar tudo junto e eu pretendo voltar umas 8h30, mas gritando 9 horas, porque eu vou ter que acordar no outro dia, olha só, domingo, café da manhã no hotel. Café da manhã ainda para vocês foi, né? No meio da estrada. No domingo, café da manhã começa às 6h20 da manhã. Aí eu tenho que fazer o check-out e a saída do hotel é 7h40, não pode atrasar. Aí vai o passeio do trem, Morrete, as cidades históricas, saída de Morrete às 3 horas da tarde voltando para Campinas. Então esse é o cronograma. Eu, nesse período do sábado, de tarde para noite, eu não tenho nada. Então, se por acaso aparecer ali, eles indicaram o seguinte, na parte da noite, eles indicaram, chama Comércio 24 horas, mas de boa, do fundo do coração. Eu saí para ficar em barzinho de 24 horas, eu não tô afim de ficar em barzinho. Andar a pé no centro da cidade, eu não tô muito à vontade, não. O hotel não tem lugar para comer, então eu não sei nem como é que eu vou fazer. Parece que tem shopping lá perto. Eu acho que é mais prudente eu ir para um shopping e comer alguma coisa num shopping do que nesses lugares de comércio 24 horas. Só se o pessoal for conseguir convencer a guia de pegar o ônibus e levar todo mundo para lá, né? Aí ia ser top. Aí até eu vou para esse 24 horas. Mas se não, não. Então eu não sei como é que vai ser, o que vai ser. Então, mas é assim, a noite é avulso, certo? Cada um faz o que quiser. Eu não sei se vai poder ir, se não vai, quem não vai. Em todo caso, estarei lá, certo? Porque às vezes eu me coloco à disposição, porque vai que, né? Tem uma pessoa, igual lá quando eu fui para Campos do Jordão, apareceu uma querida que eu fiquei muito feliz. Me deu até um pão maravilhoso. Nossa, eu lembro até hoje daquele pão. Pensa numa coisa deliciosa. Então é isso aí, gente. Lembrando das coisas, falando sobre isso daí, é isso daí. Agora, assuntos malucos acontecendo. Um dia um calor louco, no outro dia 6 graus de temperatura. Bom, pois é. Realidade de Curitiba, para onde eu estou indo. Eu fiquei acompanhando, e ali você vê lá 30 graus e depois você vê lá 7 graus. Algo assim surreal, surpreendente, anomalia total. Não tem explicação. Você pode falar o que for, você pode falar, mas é normal. Não é normal, moço. Não é normal, não é normal. Você pode falar que o planeta está tudo caminhando do jeito que está, mas não está caminhando do jeito que está.
O planeta tá muito maluco, o planeta tá assim de trancos e barrancos, as coisas estão acontecendo uma atrás da outra, e para piorar, os seres humanos vai e abre a boca e fala coisa que estraga mais ainda, estraga mais, e a hora que vai ver, já lascou tudo, já fedeu tudo e já tá tudo fedido. Mas faz parte do jogo, né? E em tudo tem o lado bom e o lado ruim, como eu sempre digo. Certo? Então nós temos os lados positivos, os lados negativos, os lados mais ou menos. Ah, e sobre atendimento? Depois que eu fiz o vídeo de ontem, de sexta-feira, algumas pessoas me escreveram. Falaram, olha, melhorei muito. Uma pessoa de Indaiatuba falou que ficou super leve, que conseguiu dormir bem. Então é bom esses feedbacks para a gente ver que mesmo não fazendo muita coisa, o pouco que é feito já surte bons efeitos, né? Isso aí me deixa muito contente e muito feliz. Vamos ver se eu consigo achar alguém para ajudar lá, nem se for para ajudar, né? Aí quem sabe, eu posso até usar seu Edson para me ajudar lá para fazer as limpezas e tudo mais, porque ele anda observando, né? E nada mais do que um bom aluno para ir observando e depois ir replicando, aprendendo como é que faz e fazer, né? Meus queridos, as coisas estão caminhando, as coisas estão andando com a graça divina. Mas, como eu havia dito, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Essa loucura do clima também tem um lado bom. Lado bom, professor? Tem. Um lado maravilhoso, um lado espetaculoso. Qual seria? Vamos lá, Infomoney. Ambev, fabricante de bebidas. 2 pontos. Calor fora de época pode impulsionar resultados? Dados históricos mostram que sim. O Brasil, em 2023, viveu o julho mais quente desde 1961. Um bom presságio para os números do terceiro trimestre da companhia. Ou seja, igual na época da pandemia, para alguns foi a coisa mais horrorosa que podia existir. Para outros, foi a mina de dinheiro absoluta. Para quem vendia remédio, nossa, nadou de braçada. Para quem vendeu máscara, nossa senhora, encheu o patuado de dinheiro. Para quem vendia álcool em gel, nossa, ganhou demais da conta. Saúde, hospitais, tudo, olha, ficaram numa beleza pura. Hora extra, um monte. Agora, para quem tinha o seu comérciozinho, foi um desastre total, a falência total. Para quem trabalhava e tinha suas coisas cadenciadas que precisava de público, foi o caos e o apocalipse total. Ou seja, tudo tem um lado bom e um lado ruim, até a vinda do anticristo. Então, meus queridos, tentem entender como vai funcionar a vinda do anticristo, o apocalipse e todas as guerras, e tentem entender quais são as estruturas e as coisas para executar as manobras e o que deve ser feito. Eu tenho experiência de reconstrução pós-guerra. Deus me colocar para fazer uma experiência como tal, de reconstrução pós-guerra, não é por acaso. Rezemos, né? Porque o buraco é um pouquinho mais embaixo. Mas sigamos confiantes, porque em tudo se pode aprender. E como diz algumas Bíblias, algumas vertentes da Bíblia, bem-aventurados aqueles que seguem as leis de Deus. Bem-aventurados aqueles que estão caminhando neste planeta. Sempre o termo bem-aventurados. Aqueles bem-aventurados. Por quê? É uma aventura. Viver nesse planeta é uma aventura. Bom, então nós vimos aqui que o setor de bebida está explodindo. Falando em negócio de bebida, já que bebida afeta fígado, deixa eu falar uma coisa que eu estou percebendo, comentei até ontem com o pessoalzinho que ficou no fim do atendimento. Eu estava comentando, falando assim, a quantidade de gente que eu estou vendo fumacinha e problema no fígado está fora do script. A quantidade de gente que está tendo problema de fígado
e está fora do gibi, como diz no jargão popular. Muita gente com problema de fígado. Gente, por favor, tomem cuidado com abusos de químicas. Tomar muitos comprimidinhos pode te fazer bem ou parecer que está te fazendo muito bem, mas tudo impacta no querido fígado. Inclusive, todo mundo sabe que, tipo, se você tem uma inflamação, vai tomar um anti-inflamatório, regaça total, né? Nós temos que tomar muito cuidado. Nós estamos caminhando num período que os exageros vão ser muito cobrados. Então, usar muito vai ser cobrado, usar nada vai ser cobrado. Então, sabe aquela coisa do meio termo? Já estou vendo gente já comentando no vídeo do extra de ontem. Já vi bastante gente comentando sobre usar proteções respiratórias, as famosas máscaras. Meus queridos, não me perguntem ou peçam para eu palpitar sobre isso. Se é bom ou não é bom, se convém ou não convém. Eu sou da seguinte situação: quanto mais oxigênio no meu pulmão, menos esforço eu preciso fazer. Agora, se o povo acha que a proteção vai surtir efeito, muito bem. Mas tem estudos que falam que sim, muito bem. Agora, só tomem cuidado com os exageros, porque eu lembro da minha mamãe que usava 2. Aí ela tinha um sério problema de respiração. Em vez de ajudar, eu acho que piorou. Mas antes de piorar o pulmão, piorou a cabeça dela. Então, meus queridos, se você for usar para precaução de modo bacaninha, sem loucura ou sem maluquice, perfeito. Se você começar a usar por causa de neurose, ou por causa de loucura, ou por causa de medo exacerbado, toma cuidado, porque você já está doente tentando se precaver de uma doença. Ou seja, você, para tentar evitar uma doença, acabou de ficar doente, pelo menos psíquico ou mental, se assim pode se dizer. Tá? Nem o 8, nem o 80. Vamos com o caminho do meio, com a prudência, tá? Agora vamos ver ainda o apocalipse dentro do apocalipse. Infomoney. Juros nos Estados Unidos. Sabe o que o Fed falou? Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, Fed está preparando para elevar mais ainda as taxas de juros. Se for preciso, diz Powell em Jackson Hole. Para presidente do Fed, 2 meses de bons dados de inflação são apenas o começo do que é necessário para construir a confiança. Meus queridos, a dívida dos Estados Unidos é tão grande, tão grande, tão grande, que 0,5% de juros que suba, nós estamos falando de... Olha, sem pestanejar, nós estamos falando de pagamento da aposentadoria de todos os brasileiros por um ano. Tamanho é o tamanho do rombo e do dinheiro emprestado em títulos públicos do governo americano. O governo americano pegou tanto dinheiro do Banco Central e do povo vendendo títulos. Ele fabricou tanto dinheiro produzindo títulos que eu vou falar uma coisa para você. É impagável. E ele subir esses juros vai fazer com que eles não tenham dinheiro só dos impostos para viver coisa de 3 meses. Já. Ó, ele não vai demorar muito para aguentar só 4 meses, porque hoje já é 6. O próximo ano, com esse juros subindo, moço, mas não dá 4 meses. Vai ser janeiro, fevereiro, março, já começa a crise. Entendeu? 4 meses. Abril, já... O abril vai fechar, né? A coisa tá feia. Mas vamos lá. Infomoney. Sem mexer com política. Olha o que saiu no Infomoney. Abre aspas. Se governo precisasse de consultoria política minha, estaria em maus lençóis. Fecha aspas. Você sabe de quem que foi essa fala?
Diz Campos Neto. O presidente do Banco Central do Brasil foi questionado sobre ter sido o interlocutor do então presidente Jair Bolsonaro como um agregador de pesquisas eleitorais. E pelo visto, o Campos Neto disse que o Bolsonaro não fez certinho as coisas não. E pelo visto, ele também continua dizendo que o Lula também não está fazendo a coisa direito não. Ou seja, a forma dele pensar não tem nem a ver com o governo anterior e nem com o atual. Para ele, tanto o anterior como o atual estão errados. Pois é, por isso que eu criticava no governo anterior algumas políticas monetárias, como da subida do dólar, um monte de coisa, e por isso que eu critico algumas coisas do daqui, do gasto exorbido do jeito que está acontecendo, e das maluquices desse arcabouço. Agora, antes o anterior do que esse. Por quê? Porque no anterior nós tivemos superávit. Superávit é quando entra mais dinheiro da balança comercial. É quando entra muito mais dinheiro para o país do que sai. Ou seja, se entra um monte de dinheiro, esse dinheiro fica circulando e fica na mão dos brasileiros. No governo atual, sabe o que está acontecendo? Infomoney. Contas externas. O déficit corrente foi de 3,6 bilhões de dólares em julho. E chegou a 2,52% do PIB em 12 meses. Investimentos diretos no país somaram ingressos líquidos de 4,2 bilhões em julho, ante 7,2 bilhões no mesmo mês 2022. Ou seja, está caindo para metade a entrada do dinheiro aqui no Brasil. E na balança está tendo déficit, ou seja, prejuízo, o dinheiro está saindo. Foi retirado do mercado em circulação 3,6 bilhões de dólares. Eu não sei como que o dólar não está explodindo. E se não parasse por aí, para piorar um pouquinho, já que estamos no apocalipse, tudo está corroborando para tal. Mas vamos lá. Poder 360. Vamos lá, presta atenção. Olha o título que tá. Claro que é assustador o título, mas depois a gente vai explicar. FMI que se prepare. Viu? FMI que se prepare. Diz Lula ao comentar dívida de países africanos. O Lula, lá na Angola, abriu a sua boca que não ajuda e pegou e criticou o FMI. Só que tem um detalhe. A Argentina estava pedindo, pelo amor de Deus, um dinheirinho do FMI. E ela pegou 7 bilhões, né, e meio, né? De dinheirinho do FMI. E aí o Lula chega e começa a falar que o FMI é um bandido, que o FMI é um desastre, que para o presidente o endividamento deveria ser revertido em investimento nos países pobres para alavancar o avanço econômico. Ou seja, pegar o dinheiro que os países têm que pagar por FMI e reinvestir em infraestrutura. Legal, bacana, só que não. Primeira coisa, o que foi feito quando se emprestou o dinheiro para o país? O país gastou com o quê? Com infraestrutura? Ou para pagar salários e contas públicas? Era só ter pego o dinheiro que precisava emprestado e usar para tal. Agora, quer que pega a dívida que foi criada e vai ter que pagar para reinvestir em infraestrutura? Ué, fizesse antes. Mas o pior de tudo é o presidente Lula fechar as portas para todos os países africanos frente ao FMI. Ele acabou de destruir um lugar que poderia dar dinheiro emprestado para países pobres da África. Com essa fala horrorosa. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, meu querido, eu trabalhei na África. O país onde eu estava, eu negociei junto com o Banco Mundial e com o FMI para entrar dinheiro para o projeto de reconstrução do país.
Eu sei do que eu tô falando. Uma fala dessa, moço, acaba com tudo. Porque sabe o que acontece? O suppliance do FMI, eles vêm, a auditoria vem para verificar e vai fazer um pente fino para ver se o país vai pagar, não vai pagar, se pode ou não pode. Uma coisa que podia acontecer meio que fundo perdido, ou seja, empresta sabendo que provavelmente não vai pagar, os caras já falam assim, olha, não vamos emprestar mais não. Os caras estão fazendo politicagem com a coisa, estão querendo usar o dinheiro em vez para desenvolver, para não gerar o caos, para ficar com historinha. Cara, isso foi uma infelicidade tremenda. Eu não sei se ele leu um papel ou se ele saiu falando da cabeça dele. Se ele saiu falando da cabeça dele de novo, meu Deus do céu. Se alguém escreveu no papel para ele, tem que mandar o gajo embora, porque o bicho falou uma asneira sem tamanho. Olha, desculpa, parece bonito, mas não é. Em vez de ajudar a atrapalhar, moço do céu, não faz isso não. Mas vamos lá, o caos está generalizado. Então nós estamos mostrando problemas climáticos que tem gente que está se explorando disso. A pandemia já chegando porque está todo mundo já entrando em desespero. Já está começando. Tá começando, e o povo já tá começando, tá entrando na onda. E tá entrando na onda. E o povo já tá entrando na loucura. Eu não sei até onde vai. Vamos que vamos. Problema financeiro. Se bastasse só isso, o presidente de Trump preso, mas pagou a fiança, então tá liberado, mas tá ali. Olha só o que saiu no Estadão. Bolsonaro entrega ao STF extratos de todas as suas contas. Dureza, não é não? Não é chato isso aí, não é bem feio isso daí? Não é? A coisa não é bem cabeluda, bem monstruosa, bem louca? Isso porque ele economizou milhões e milhões e milhões em cartão corporativo. Isso porque nas viagens para os países se economizou milhões e milhões e milhões. Agora, é de brincadeira, né? Brincadeira, né? Eu só observo. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. A perseguição tá clara, né, cara? A perseguição tá clara. O Bolsonaro não fez tamanha problema para gerar tanto rebuliço como tal. Gerou problema, mas não do jeito que estão pintando o pavão. Tem um exagero gigantesco aí. Mas agora, olha a energia que está no planeta. Presta atenção. O presidente da Nicarágua mandando os jesuítas tudo lá, pegando todas as coisas dele, dando golpe geral, implantando base militar da Rússia. País vizinho lá, Guatemala, jornal Reuters. Presidente eleito da Guatemala, presidente eleito da Guatemala e o vice enfrentam ameaças de morte, diz órgãos de direitos humanos. E aí? Essa é a realidade. Vocês lembram que eu falei, cantei a bola, que eu vi os políticos andando nos lugares e sendo tudo meio que ameaçado mesmo, tudo nas coisas? Rapaz, a coisa tá feia, hein? Tá feia, hein? E pra gente encerrar com chave de ouro, esse problema bélico que a coisa tá caminhando, tá caminhando. Ai, o espiritual falou que era em outubro, hein? Será que em setembro não acontece nada para explodir mais ainda? Vamos lá? Jornal Reuters. Chefe do exército do Sudão inicia a viagem e ONU e as Nações Unidas alerta sobre propagação da guerra. Começou, aliás, está recomeçando. Mais uma vez, aquele povo vai sofrer de novo. Passa tempo, menos tempo, mais tempo, menos tempo, mais tempo, menos tempo. É algo impressionante. Os poucos 7 anos que eu vivi lá na África, era a mesma história. Guerra, guerra, guerra. Golpe, golpe, golpe. Guerra, guerra, guerra. Golpe, golpe, golpe. É triste, moço. Dói a alma ver essas coisas. Mas vejamos as cenas do próximo capítulo. Rezamos para todos.
Espero que tudo dê certo e corra tudo bem no passeio. Não sei se eu vou conseguir ler as coisas, porque enquanto eu estiver fazendo um passeio, eu não vou ficar pegando o celular na mão para ficar olhando e, né? Não sei se vai estar chovendo, se não vai, se vai estar só frio, se vai estar chovendo, como é que vai ser. Mas no fim tudo dá certo. Conhecendo um pouquinho o Papai do Céu, vai ser algo espetacular. Nós andaremos nas nuvens, com certeza. Um frio gostoso para comer uma comida deliciosa. Meus queridos, que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta. Um ótimo final de semana para todos. Espero que chova aqui em Campinas. Porque aqui pode chover, lá não. Lá para um pouquinho. Deixa eu passear. Molhe as plantinhas aqui. Depois, na hora que eu voltar, com as plantinhas todas bonitas. Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê.